Shalom, queridos, graça e paz, bom dia. Vamos mais uma vez, mais um domingo, pela graça, pela bondade, pela misericórdia do eterno Deus. É verdade, estamos juntos aqui para estudarmos a palavra do eterno, estudarmos as escrituras, aprendizado para nossas vidas. Estamos estudando nesse quadrimestre a revista, a escola dominical que fala sobre Tiago, né, a fé em ação. É uma carta bem prática, é uma carta que nos confronta no nosso cotidiano, nos confronta a nossa vida diária, o nosso dia a dia, o nosso caminhar, a nossa caminhada espiritual, a nossa vida social, a nossa vida como servo, como discípulo. Ela nos confronta nesses níveis. Não é verdade? E eu fiquei encarregado nas primeiras aulas, depois veio a pastorear, eu voltei agora dando mais 3 aulas que foram dentro do capítulo 4. E hoje nós vamos falar, você que tem a revista aí, a aula 13ª, né? Você olha assim e pensa que é uma aula muito curta, pequena, mas os tópicos são muito profundos. Na verdade, o ideal seria cada tópico desse aqui, a gente ter uma aula para cada tópico desse. É verdade, mas aqui também não é o objetivo de enfiar muito conhecimento, quanto na verdade tentar esmiuçar o pensamento da época, o porquê, a literatura, o que Tiago trouxe, não é verdade? Para colocarmos em prática, porque a igreja nunca houve tanta necessidade. Falo para você, querido, que está me vendo, que está me ouvindo, aonde chegar a minha voz, de sermos exemplos na sociedade, exemplos de cristão, de discípulo, exemplo de caridade, exemplo de benevolência, de bondade, de santidade, a chegarmos à estatura de varão perfeito, a imitarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é verdade? Nas aulas passadas, nós trouxemos 2 pontos muito importantes. O primeiro foi em relação à origem dos conflitos e os meios para vencê-los. O bispo de Jerusalém, o líder de Jerusalém, ou o irmão do Senhor, como ele se identifica, Tiago, ele vem trazendo a origem. Ele faz uma retórica, que nós lemos, qual é a causa? Qual é a causa das disputas e lutas? Aí uma pergunta que ele mesmo responde, ele não espera os seus ouvintes darem a resposta. Ele vem falando que todo conflito nas relações interpessoais, todo conflito na sociedade, todo conflito entre os seres humanos, todo conflito entre a pessoa para pessoa, família, trabalho, dia a dia, vizinho, principalmente aquele que está tratando de conflitos internos dentro da igreja. Está tratando de conflitos que nascem no campo, verdade, dos discípulos, dentro ali da comunidade. E aí ele vem com uma retórica e ele vem com uma resposta. Não é dos seus desejos, dos seus prazeres. E aí ele vem, começa e vai falando, vai trazendo as respostas, ele vai trazendo as soluções. Aí no final da nossa aula ele trouxe a solução, é verdade? Depois falamos sobre a maledicência, o perigo da maledicência, o perigo do julgamento, pessoas que até usam as escrituras para falar mal do outro, usam as escrituras para julgar o próximo. Falamos sobre isso, o perigo. Então Tiago, ele vai trazendo aqui, olha para você. Quando você lê nas escrituras, é muito fácil a gente falar, o mundo, o fulano, o ciclano, existem pessoas que não querem. Não, a ideia central aqui de Tiago é fazer com que você olhe as escrituras e ela sirva de espelho para mostrar como está o teu interior. É verdade? Para ele traz a chave para não nos aliarmos às trevas, que é a maledicência, e não querer tomar o lugar de Deus como juiz, porque é a prerrogativa do Eterno julgar, não nossa, não minha, não sua. Nós devemos
né, que ele fala aqui, quem sou eu? Quem é você? O que é o homem para julgar o outro homem? Ele vem falando da maledicência, porque muitas vezes temos esse problema dentro do nosso meio. Não só no meio cristão, mas em toda a sociedade. Porque é mais fácil eu olhar e apontar o erro e falar do erro do outro do que olhar para as Escrituras e ver o meu erro e tentar me corrigir. E hoje ele vai fechar, eu vou fechar aqui nesse capítulo 4, né, os versos 13 ao 17, que ele vai fechar trazendo o seguinte ponto: o perigo da autoconfiança. Se você for observar, pegar o capítulo 4, né, e tirar a questão que foi no ano de 1700, agora não me recordo bem, que eu acabei não vendo, a Bíblia foi dividida em capítulos, depois em versículos. Se você pegar e ler como uma carta, ela direta, você vai ver que ela é dividida em blocos de assuntos. E esse capítulo 4 aqui, ele é um bloco no qual ele vem falando sobre isso, os conflitos, as guerras, a maledicência, o julgar e a autoconfiança. Você vai ver que ele fecha o capítulo, ele fecha essa parte falando da presunção, da autoconfiança, falando da ganância, falando, né, das pessoas tentarem se sobrepor ou querer fazer rotas e destinos sem consultar a Deus. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na verdade, então, esse é o nosso ponto hoje. Que o autor da revista, ele vai falar de 3 pontos básicos. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui hoje, daqui a pouco nós vamos ler as Escrituras e vamos entrar na revista. O primeiro ponto que nós vamos tratar hoje vai ser a tentação da prosperidade nos negócios. Isso aí, me desculpem, mas é um autopaganismo dentro da comunidade cristã do Reino de Deus. Segundo ponto, se eu quiser ou se Deus quiser, ou se o Senhor quiser. E o terceiro ponto, o pecado da sonegação do bem. Ok? Amém? Então, aqui dentro dessa rápida abertura, já deu tempo de você mandar o convite aí para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho. Mande o convite, avise você que é da comunidade, aqui, Batista Porta das Ovelhas. Avise o teu irmão, avise o teu amigo, mande lá o convite, o link, expanda, para que todos venham ser abençoados. Quero deixar aqui um beijo no coração de toda a comunidade, todo servo do Altíssimo. Quero aqui externar também que um grande amigo meu que perdeu a esposa, né, esses dias lá em São Paulo. Então, estamos vivendo dias difíceis, mas o Eterno tem nos consolado. Estamos vivendo dias trabalhosos, mas o Eterno tem nos ajudado. Eu quero já deixar aqui de antemão, para que eu não me esqueça, se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você não tem necessidade de sair, não saia. Se você sair, se cuide, leve o álcool em gel, use a máscara, evite contato, evite aglomerações, evite estar em ambiente fechado. Aqui só está eu e minha esposa aqui no ambiente. O cenáculo aqui pequeno que nós temos abaixo aqui no primeiro piso, na nossa igreja. Então tá nós dois aqui, a minha assessorista ali, né, fazendo a filmagem e eu aqui. Então só estamos nós dois aqui em casa, não estão acostumados a ficar dentro de casa, aqui no templo. Mas se você tiver que sair, saia com cuidado, saia com prudência, com responsabilidade. É uma das temáticas também da carta de Tiago, a responsabilidade social, a responsabilidade com o próximo. Amém? Passou aí o WhatsApp, chamou seus irmãos, chamou seus amigos. Então abra lá, carta de Tiago, capítulo 4, verso 13. Você vai ter um pouquinho de diferença da minha tradução, porque a minha tradução era um pouco diferente, né? Uma Bíblia que ela é traduzida no mais próximo do original grego, do original hebraico da época, para o nosso português. Então a tradução foi direta, os editores tentaram fazer uma tradução mais direta, para não passou pelo inglês, não passou pelo espanhol, pelo alemão. Então ela é uma tradução como se fosse mais próxima do original. Então você possa, né, até mesmo ter um pouquinho assim, mas está um pouco diferente da tradução, mas o contexto, o sentido é o mesmo. Amém? Tiago, capítulo 4, verso 13, que diz assim: agora ouçam,
vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante um ano. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são uma neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Em vez disso, que vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser que aconteça, viveremos para fazer isto ou aquilo. 16. Contudo, agora vocês se gloriam de sua arrogância, e toda vanglória é maligna. Portanto, qualquer um que saiba a coisa certa a se fazer e não faz, comete pecado. A grande maioria das traduções do português, que vem da linha de João Ferreira de Almeida, traduz esse verso 17 como, portanto, qualquer um que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tem um pouquinho de diferença. Quando você vê qualquer um que sabe fazer a coisa certa, ou sabe a coisa certa a se fazer e não faz, peca. Fazer o bem e fazer a coisa certa, fazer o bem está dentro de fazer a coisa certa. Quando se fala em fazer a coisa certa, amplia o nosso espectro, o nosso campo, o nosso relacionamento social, familiar, na comunidade. Então, o Tiago está falando aqui, olha, ele fecha esse bloco com uma síntese tremenda. Ele vai falar lá no versículo 1, como nós lemos, das disputas, da origem. Ele vai falar da associação com as trevas. Ele vai falar da vanglória de querer fazer isso ou aquilo. Ele dá a resposta para você tentar, vencer esses desejos da carne, que não são desejos do mundo, não são desejos do maligno. O mundo a gente vence resistindo, o maligno a gente vence resistindo. Mas Tiago, ele faz um link com o apóstolo Paulo quando ele fala em Gálatas 6 das obras da carne, Gálatas 5, que ele fala das obras do Espírito e das obras da carne. Então, obras da carne não são oriundas do diabo para dentro de nós. Ela está aqui dentro. É isso que Tiago está falando aqui. Olha, está dentro de você. Como é que você vence isso? Nós falamos isso na primeira aula. Você se humilha se sujeita a Deus, se humilha diante de Deus, você resiste ao diabo, você confessa, você se arrepende, você se aflige, e aí você começa a ter uma reflexão, você começa a enxergar através das Escrituras como está o seu interior. Os desejos desenfreados. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar, para satisfazer os seus prazeres. Você pede não pela vontade do Eterno, não para ser bênção na sua casa, na sua família. Você pede para única e exclusivamente satisfazer os desejos carnais. É isso que o Tiago está falando. Que aí a gente remonta ao que Paulo ensina, que é um contexto chamado Yetzirah, que é a obra da carne, aquilo que está nos impregnado, A pessoa viveu 30, 40, 20 anos, não sei, de uma vida dissoluta. Então, ele tem aqueles desejos ali impregnados e tem que vencer. E o grande problema hoje é que nós interiorizamos o ensino, nós colocamos vamos falar um pouquinho disso aqui, uma prática religiosa para disfarçar, porque se eu cumpro isso, eu faço isso, eu cumpro aquilo, e na verdade eu estou sempre olhando para quem não está dentro do contexto da comunidade. E aí eu fico olhando para fora e acusando quem está lá fora, quem está na glutonaria, quem está na bebedice, quem está nas drogas, quem está na prostituição. Na verdade eu fico somente aqui me achando detentor como juiz, fico falando mal de quem não pensa igual e acusando um, acusando o outro, falando isso, falando aquilo. Quando, na verdade, Tiago está mandando olhar para dentro da igreja. Tiago está falando para olhar para dentro da comunidade. Tiago está falando para a comunidade, cada um observar as Escrituras e olhar como espelho. Porque o dia que você lê as Escrituras e ela não te confrontar, tem algo errado. E eu posso te garantir que não é nas Escrituras. Com toda a certeza, o dia que você lê as Escrituras e ela não te confrontar em algo, tem algo errado. E o algo errado, com certeza, não é nas Escrituras. O dia que eu olhar para ela e ela não me confrontar,
ou eu já estou muito distante dela, já estou muito distante da verdade, já estou muito arrogante, já estou muito soberbo, já passei longe da humildade. Não é verdade? Então, todo esse contexto, Tiago ele vem trazendo e aí ele começa, aí ele fecha, olha, ouçam, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante um ano. Interessante, né, quando a gente olha para esse versículo, a tentação da prosperidade nos negócios, o autor ele vem falar aqui que nos nossos negócios, nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos, para ganhar dinheiro, há uma dificuldade. Você não ganha dinheiro fácil, você não ganha dinheiro correndo. Você tem que investir, você tem que trabalhar, você tem que ser honesto, você tem que pagar os seus impostos, você tem que contribuir, você tem que andar conforme a lei dos homens, que Paulo fala claramente que Deus deu autoridade aos homens para criar lei, deu magistrados para corrigir aqueles que não obedecem às leis. Então, tem todo um contexto social e aqui já vivia isso. E nós olhamos hoje para dentro da igreja, vemos pessoas dentro desse contexto, querendo ganhar dinheiro, acima de tudo, achando que o reino de Deus é para vir ganhar casa, comida e roupa lavada. Que Deus vai fazer todo mundo rico. Confundem o que é prosperidade. Acreditam que prosperidade é riqueza, e riqueza é prosperidade. É uma grande confusão. Por quê? Por causa da teologia da prosperidade. Isso não é novo. Ele toma corpo, ele toma vulto, ele toma ele vira quase uma entidade dentro da igreja. É quase um conceito que quando nós não vigiamos, a gente pratica, uns em pequena escala, outros em média, outros em grande escala. O pensamento da teologia da prosperidade, que eu não vou dizer para você que é o que Tiago estava combatendo aqui, ele estava combatendo era a arrogância, era a altivez, era a pessoa ela querer se governar, ela falar, amanhã eu vou fazer isso, eu vou para a cidade tal, eu vou conquistar, eu vou fazer. E ele está falando, ó, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se amanhã vai estar vivo ou não, porque é como um vapor. Hoje está aqui, daqui a 30 segundos já não está mais. A vida do homem ela é assim. Ele faz essa comparação de vapor, ele faz essa comparação de durabilidade curtíssima com a grandeza de Deus. O pensamento é esse, é com a grandeza do Eterno. Então, antes de você falar, eu vou fazer isso, Senhor, dá-me direção, coloca nos planos, se o Senhor desejar, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, assim eu farei. Farei assim, 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 e coloque diante do Eterno. É isso que ele está falando aqui. E aí eu quero trazer para você para os dias de hoje. Qual é o perigo hoje da prosperidade nos negócios? É uma igreja que faz da fé commodities. O que é commodities? É como se fossem ações. É como se fosse um lugar para você investir e ter dinheiro. Então, por exemplo, nossa soja é uma commodity na bolsa, o nosso petróleo e por aí vai. Né? A nossa laranja, se eu não me engano, acho que também é. Então, são ações que você nem precisa ser um agricultor, ter hectares para plantar soja e ganhar dinheiro. Você pode entrar na Bolsa de Valores e comprar. Nós somos um dos maiores produtores de soja, de grãos, vamos botar grãos, do planeta. A nossa agricultura, ela alimenta praticamente 1/3 da população mundial. Você sabia disso? Quase 2 bilhões de habitantes da Terra usufruem dos nossos grãos. E aí o que é isso? Por que eu estou fazendo essa comparação para iniciarmos esse processo aqui, esse pensamento? Commodity, fazer da fé lucro. É isso que eu quero trazer para a gente nessa manhã. Quero não me ater muito, porque esse conceito de teologia da prosperidade ele é muito amplo, ele é muito grande. A gente passeia, por isso já passeou nele, pastor, já passei, sem perceber a gente entra e quando a gente se vê, a gente, opa, peraí, isso aqui não está certo para as escrituras. Um dos pensamentos da teologia da prosperidade, ela usa a própria escritura. Tipo, por exemplo, assim, é Deus quem fortalece nossas mãos para adquirirmos riquezas. A bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto, ou não traz pesar. Mas o que é prosperidade divina e o que é riqueza?
O que é riqueza? Tem pessoas que são humildes, não vou usar a palavra humilde não, desculpa. Financeiramente são pobres, mas são ricas, prosperam diante de Deus. Outras pessoas são ricas, materialmente falando, mas são pobres, espiritualmente falando. Então, um dos princípios da teologia da prosperidade é o pensamento positivista. É a pessoa associar a vida espiritual com a vida material. Vou esmiuçar para você. Tem um pensamento que se eu estou bem com a minha vida espiritual, se eu estou bem com Deus, se eu estou bem espiritual, se eu estou fazendo tudo que é mandado dentro de uma religiosidade, se eu estou com a minha vida espiritual alta, tem que ser refletida na minha vida material. Eu tenho que estar bem empregado, a minha empresa tem que estar bem, eu tenho que estar crescendo, eu tenho que estar progredindo, eu tenho que estar com um carro novo a cada ano, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que estar com a casa de campo, então não tenho enfermidade. Por quê? Porque minha vida espiritual está bem. Se minha vida espiritual está bem, eu estou com a minha vida emocional bem, eu estou com a minha vida psicológica bem, financeira bem. Isso é um engano, irmãos. Isso é um engodo. Isso aí entra no pensamento, não, mas se você está doente, é porque alguma coisa está errada. Lembra dos amigos de Jó? Era essa causa e efeito que eles tinham. Você está com isso, está acontecendo isso, porque a causa deve ser essa. Você está passando isso, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, está enfermo, olha aí direitinho, Jó. Vê o que está acontecendo com você. Vê se você não... Para e pensa, faça uma reflexão. Esse mal não viria sobre você se você estivesse com sua vida espiritual não está. Então, queridos, a teologia da prosperidade, na sua base, ela tem esse pensamento. Ela tem esse pensamento de que se eu estou bem, se eu estou fazendo parte de uma comunidade, se eu estou andando com Jesus, então eu vou sair do meu carro bom para o muito bom, eu vou sair do meu carro excelente para o melhor ainda, eu vou comprar uma casa, eu já tenho uma, vou comprar outra, a minha empresa vai... Isso aí, queridos, não é a prosperidade que as Escrituras chamam. Eu não posso ficar doente, não é verdade? Então, entra numa bola de neve de venda da fé. Aí é culto da vitória, culto da bênção, culto da conquista, 12 passos para isso, 12 passos para aquilo. Você dá seu dízimo porque você tem medo do devorador, não é por amor ao reino. Na década de 70, quando entrou e surgiu forte aqui no Brasil a teologia da prosperidade, e Gálatas 1, versos 6 a 8, Paulo vai falar sobre um outro evangelho. Olha, que admira tanto que vocês deixaram o evangelho que foi anunciado pela graça e siga outro evangelho. Mas se vier nós ou um anjo e anunciar um outro evangelho, seja maldito para sempre, ou seja anátema. E aí vem alguém, dá uma revelação e diz que Malaquias 3 ali, os gafanhotos, o migrador, o cortador ali, é a classe de demônios. Se você fizer uma hermenêutica, se você olhar uma exegese dentro das escrituras, não tem respaldo para falar que inseto virou demônio, irmãos. E aí vem uma teologia da prosperidade, que se você não der, o demônio vai vir. Gente, aí você não dá com medo, quer dizer, você dá por medo, você não dá por amor, por comprometimento, por graça. Você não oferta por bondade, por gratidão, por entender que faz parte de um reino. E aí você oferta para, dou 10 para ganhar 100, dou 100 para ganhar 1000, dou 1000 para ganhar 10.000. Isso é teologia da prosperidade. Isso aí se chama paganismo. Me desculpe você que vive nessa prática, me desculpe se você dá o seu dízimo, dá a sua oferta, dá a sua contribuição para ganhar mais, vou dar para ganhar mais, vou dar para ganhar mais, vou dar porque eu tenho medo disso, medo daquilo. Me desculpe, isso aí é prática pagã. Isso aí é paganizar a fé. Isso aí é levar a fé para um patamar de idolatria. Era assim que no mundo antigo, os pagãos, eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, mas eu repito de novo, não tem problema. Qual era a prática? Se eu me casei, eu faço um sacrifício para aquele Deus.
que a minha família tenha paz, eu faço um outro sacrifício. Então, na verdade, eu não estou indo ao Deus, eu estou usando o Deus. Este é o grande problema da teologia da prosperidade. A pessoa não vai a Deus, ela usa Deus. Então Deus não é mais o seu objeto, o seu destino final. Deus não é mais o seu último na relação causal, ele não é mais o seu último na relação transcendente, imanente, ele não é mais o tudo, ele não é mais o autor da vida, ele é só mais um meio para você conquistar. E aí, com esse pensamento de conquista, você pode, você vai ter, você é cabeça, não é cauda, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo outro, você vai conquistar, você vai ter isso, você acaba não mais indo para o ambiente de culto, não mais indo para o ambiente de ensino, não mais indo para a comunidade, para congregar, para adorar, você vai lá para buscar. Buscar quem? Deus? Não, você vai para buscar a minha vitória, a minha bênção, a minha conquista. E aí Deus é só mais um trampolim, é só mais um meio, porque o que eu quero está aqui e Deus está aqui. Então eu vou dar e Deus vai ser obrigado a me dar. Eu vou determinar e Deus vai ser obrigado a cumprir. Porque a teologia da prosperidade, ela tem umas nuances bem, uma roupagem de santidade. Ela diz que se eu agir de uma maneira benevolente, correta, santa, dentro da religiosidade, o que eu fizer de bom para Deus, Deus vai ser obrigado a fazer o que é de bom e o que é de bem para mim. Segundo a teologia da prosperidade, você não pode ficar doente, você não pode ter problema, você não pode ser demitido, porque se tudo isso acontecer é porque você não está dando o dinheiro certo, a quantidade certa, a oferta certa, você não está fazendo o sacrifício certo. Segundo a teologia da prosperidade, o maior apóstolo do pregador, implantador de igrejas, missionário, o maior exegeta bíblico, o maior teólogo, o maior pastor, o maior plantador de igreja, missionário, foi um fracasso. Segundo a teologia da prosperidade. Se você for pesquisar e ler a teologia da prosperidade, ela vai falar isso. Se você pegar a teologia da prosperidade e colocar do lado do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi um fracasso. Homem que plantou, que evangelizou toda a Ásia Menor, o homem que entrou na Europa, Espanha, Roma, o homem que implantou igrejas, o homem que escreveu praticamente uma boa parte do Novo Testamento que temos em nossas mãos, que doutrinou igrejas, que plantou, ficou 1 ano, 2 anos. O homem morre pobre, doente, que só tinha uma capa e mesmo assim não estava nem de posse dele, ele pede a Timóteo levar. Então, um homem que você olha para a teologia da prosperidade, olha para a vida desse homem, e eu não vou nem continuar com o resto, porque morreu decapitado, Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, não é verdade? Outros martirizados. Então, é uma teologia, irmãos, que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ela paganiza a fé. Ela leva a fé para um nível de commodities. Você tem que dar, você tem que vir. Para vencer, você tem que dar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, queridos. A graça na cruz do Calvário, ela quebra todo esse princípio meritocrático para receber as bênçãos do Eterno. É isso, pastor? É verdade. Ah, eu posso andar de qualquer jeito? Se você andar de qualquer jeito, é um sinal de que você nunca andou no reino. Se você acha que posso fazer qualquer coisa, posso andar de qualquer jeito, aí é você e Deus, irmãos. Eu não posso falar para você, dá receitinha de bolo. Então é isso que o Tiago está falando, olha, não entre por este caminho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assim, eu vou para tal cidade, eu vou granjear, eu vou conquistar, Irmãos, vai estudar, vai se preparar, vai fazer um concurso, ou vai ampliar a tua empresa, trabalhe, se esforce, Deus ajuda, Deus Ele vai te dar direção, vai. Mas não é porque você vai fazer isso ou aquilo outro e você acha que pode pegar Deus na parede e botar lá Deus no pescoço, vamos imaginar aqui, né, como um homem, e eu determino a minha bênção, eu determino isso.
eu determino aquilo, em 7 passos de culto de quarta-feira você vem para a conquista, você vem para a libertação total, ou Cristo já te libertou e você está no processo de santidade, vencendo a carnalidade diária, a maledicência, como o Tiago fala, o orgulho. Isso aqui é orgulho, irmão. Isso aqui é orgulho. Eu vou dar X para ganhar X, é soberba, é autoconfiança. Você está colocando a confiança em mamão, como Paulo fala lá em Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz, é o amor ao dinheiro. E muitos hoje dentro da igreja vivem nesse frenesi, vivem nesse desespero, vivem numa angústia eterna, porque coloca a sua felicidade, coloca o seu prazer, coloca a sua vida nas coisas efêmeras, passageiras e materiais. É isso que é o contexto que o Tiago está falando. Você está colocando a sua vida em coisa material. Você está colocando a sua vida nas coisas efêmeras. Você está colocando a sua vida em coisas que você não tem poder para determinar o amanhã. Você só consegue olhar o hoje muito mal. Como é que você vai dizer, amanhã eu vou fazer? Você tem que se programar? Tem. Você tem que se planejar? Tem. Mas o que ele está falando aqui não é um planejar. Não é um se programar, não é um projetar médio, curto, longo prazo. Não é isso que o Tiago está falando aqui. Ele está falando é aquela arrogância da autoconfiança. Eu vou fazer assim, eu vou realizar isso, eu vou fazer assim, antes de consultar ao Eterno. Amém? Então vigie, cuidado com essa teologia da prosperidade, que diz que você não pode ter dor, que diz que você não nasceu para sofrer, que diz que você confunde a humildade com pobreza, que confunde achando que todos vão ser próspero, rico, quando eu falo próspero, riqueza, que todos vão ser patrão. Isso não é bíblico, irmão. Isso é paganismo. Isso é elevar Deus, tirar Deus da condição de Deus, de eterno, Salvador, Redentor, daquele que nos remiu, daquele que nos comprou, que Paulo fala em Romanos 5, se não me engano, verso 8, que nos amou, provou o seu amor para conosco, que nos amou primeiro, sendo nós ainda transgressores, iníquos, pecadores. E a gente tira Deus dessa condição de Deus e coloca Deus como ídolo para realizar os meus desejos. Por isso que ele fala lá, ora e não recebe porque ora e pede mal. Você usa Deus como ídolo. Eu quero isso, eu quero... Pastor, então eu não posso pedir? Não é isso que eu estou falando não, irmão. Você vai pedir lá, ó, sua casa, no seu quarto, você vai orar, você vai interceder. E quando você pedir, você tem que pedir segundo as Escrituras. Eu ouvi uma palestra e... o dinheiro traz felicidade. Não me engano, foi do historiador e pesquisador Leandro Carnal. Ele fala assim, olha, a ausência do dinheiro, ela traz a infelicidade. Porque a pessoa sem a condição mínima para sobreviver, vira-se uma angústia. A pessoa que não tem um dinheiro para comprar um arroz, um feijão, uma carne, pagar o seu aluguel. Então, o dinheiro ele traz até certo nível, um ponto. Então, quando você supre todas as suas necessidades básicas para sobreviver, suas contas diárias, mensais, sua compra de mês, que você tem tudo aquilo ali suprido, a partir daquilo ali o dinheiro não te traz mais nada de bom. É isso que Paulo fala a Timóteo, no 6,10, o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Você já está bem, está tudo tranquilo, mas você quer mais. Você quer mais, você quer mais, você quer mais. E isso vira o quê? Uma angústia, vira uma vida sem destino. Você nunca consegue se saciar. É uma busca sem destino. Porque se você conquistou, você vai querer conquistar mais, vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. Enquanto isso, Paulo fala que se temos que comer, que nos vestir, estejamos saciados, satisfeitos. Então, cuidado. A tentação da prosperidade traz angústia. Eu tenho uma TV de 32 polegadas, smart, está funcionando, está bem. Aí eu vou na casa do meu irmão, ele conseguiu uma de 50, de 60, 4K. Aí eu acho que eu tenho que trocar a minha. Se até ontem a minha estava super boa. É o pensamento
É isso que eu falei para vocês, esse ponto ele é muito grande e eu tenho que tentar me deter aqui para poder pular para outro ponto. É o pensamento capitalista, da mais-valia, de tudo pelo lucro, de conquistar. E eu transporto tudo isso para dentro do reino, achando que se eu sou filho do rei, olha a expressão que eu uso, se eu sou filho do rei, eu posso tudo. E usa até um versículo lá de Filipenses 4,13, se não me falha a memória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Se eu sou filho do rei, eu posso todas as coisas. Mas quando você tira esse versículo do contexto, você vai ver que não é isso que Paulo está falando. O Paulo está falando, passei fome, passei frio, tomei varado, tive tudo, tive nada, tive que comer, não tive o que comer, tive que beber, não tive o que beber. É disso que ele está falando. Ó. Enquanto na minha caminhada espiritual, eu posso estar aqui em cima como eu posso estar aqui embaixo. Eu posso estar de carro como eu posso estar de bicicleta. Eu posso estar de busão como eu posso estar de trem. Eu posso ir a pé, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto, porque você vai passar por tudo. Quando você estiver no alto, a soberba, a riqueza, a altivez não vai te derrubar, não vai tirar a sua humildade. Quando você estiver embaixo, você não vai ser um blasfemador, não vai ficar murmurando. Por quê? Porque tudo isso são formas de Deus tratar conosco. Então tome cuidado com a teologia da prosperidade. Tome cuidado com essa voz mansa de dar tanto para receber X. Deus não é banqueiro, não, irmão. Já falei isso uma vez aqui num dos nossos cultos. Tá? Tratam Deus como agente financeiro. Tratam Deus como chaveiro. Deus está te dando chave, está te dando chave, está te dando chave, está te dando chave, está te dando chave. Chave para abrir, chave para abrir. E confundem as coisas. Com a teologia da prosperidade, temos que tomar muito cuidado. Amém? Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Amém? Pessoas que eu conheço que acabam vivendo nesse pensamento, e quando vem a enfermidade, a fé vai lá embaixo. Vem a doença, vem o desemprego, vem a firma, entra em falência. E aí, vai dizer que Deus não está com ele? Aí vai acabar ouvindo, sabe o quê? Igual os amigos de Jó. Então, a tentação da prosperidade nos negócios. Seja honesto. Seja cumpridor dos seus deveres. Repasse o que você tem que repassar. Mas o governo não está... Irmão, a sua responsabilidade como patrão é cumprir para com o empregado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, para a gente pular esse ponto. A oração e o pedido do trabalhador, como fala lá do jornaleiro, daquele que tem um trabalho diário, Deus ouve. E aí de você, patrão, que só nega o direito do trabalhador. Não pode ser cristão, se ele não é cristão, se ele crê, se ele não crê, é um trabalhador. E as Escrituras dizem que Deus olha para o trabalhador. Cuidado. Ponto 2. Se eu quiser, isso é soberba, irmão. Isso é soberba, isso é altivez, é arrogância. É o título da nossa aula, o perigo da autoconfiança. Eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou para a cidade tal, eu vou fazer aquilo, eu vou abrir esse negócio, eu vou entrar nessa negociação, eu vou entrar nessa associação, eu vou me aliar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ei, esquecemos de um princípio básico. Quando nos dobramos diante da cruz e nos rendemos diante da fé salvífica, da fé que nos tira da condição de inimigos de Deus, nos rendemos a Cristo, nós não nos governamos mais, querido. Nós não nos governamos mais. Quem nos governa é Deus. E Ele deixou princípios estabelecidos nas Escrituras para seguirmos. E um dos princípios, básico, elementar, é: Senhor, é da tua vontade? Senhor, posso fazer? E aí não fique esperando um anjo vir e falar, não, vai para as Escrituras. Não fique esperando Deus chegar para você, pode fazer, não é assim não, irmão. Você vai ter a convicção do Espírito que habita em você através das Escrituras. O que Tiago fala? Você ora, não recebe porque pede mal. Você tem que ver como é que você está pedindo. O que você está pedindo tem base nas Escrituras? É bom para a sociedade? É bom para a sua família? É bom porque você vai abrir emprego? É bom você... Você está entendendo?
É assim que Deus responde, irmão. O problema hoje é que nós queremos ouvir Deus de diversas formas. Mas o escritor dos Hebreus, aos Hebreus, capítulo 1, falou que Deus outrora, antigamente, antes, lá atrás, falou de muitas maneiras aos pais, mas hoje Ele nos fala pelo Filho. Não tem outra maneira de Deus falar com a humanidade a não ser pela cruz do Calvário, a não ser pelo Filho. E para entender o que o Filho está falando, você tem que ler as Escrituras. Aí você não fica aí rodando, indo para cá, vou lá para fulano de tal, porque lá tem um profeta X, lá no monte tem fogueira, lá não sei aonde. Irmãos, se Deus quiser falar de voz audível, Ele vai falar. Se Deus quiser usar um profeta, Ele vai usar. Se Deus desejar falar com você, Ele vai falar. Mas quando Ele chega a usar num culto alguém para falar com você, é porque Ele já tentou falar com você milhões de vezes, só que você está surdo, não escuta, não lê. Se você lê as Escrituras, você não vai ficar correndo atrás disso. Me desculpe, irmão, do fundo do meu coração, porque eu tenho que ter muita gente que vive nessa prática, porque foi ensinado assim. Se você está me ouvindo nessa manhã, eu oro a Deus para que você caia de joelhos e leia as Escrituras. Você lê as Escrituras, Deus vai te dar resposta. Se você lê as Escrituras, Deus vai falar se é certo ou se é errado. Você vai colocar diante dele em oração, você vai ler as Escrituras e Deus vai falar com você. Ah, então eu não preciso de pastor? Não confunda, irmão, não é isso não. Ah, então você não precisa estar consultando, irmão. Isso aí é prática pagã. Fazer de profeta consulta, isso é prática pagã. Paz, minha pastora, saudade. Então isso é prática. Tá melhor? Desculpa, irmãos. Isso é prática pagã, queridos. Desculpa aí, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Quando eu entendo que eu sou governado, quando eu entendo que eu não me mando, quando eu entendo que as Escrituras é a base, eu não fico correndo. Aí voltando no ponto anterior, da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, você vê essas igrejas aí que são baseadas nisso, ela não tem discípulos, ela não tem um corpo, é uma rotatividade. E a pessoa que vive nessa teologia da prosperidade, hoje ela está aqui, com o pastor Nilton. Mas se ela não conquistar aquilo que ela quer, pastor Nilton está ruim, está com a fé fraca, está com o Deus aqui não está legal, mas eu vou para o outro. Aí daqui a um ano ela está em outra igreja. E ela vai ficar ali. E ela vai entrar naquele frenesi, vou dar 1.000 para receber 10.000 e tal. Ela quer, por quê? Porque ela não quer mais consultar, não quer mais falar, não quer mais ler as Escrituras. Quando ela também não conquista ali, ela vai para outro lugar, porque ela não tem mais raiz, ela não tem mais compromisso com o reino, ela não tem compromisso com o eterno, ela tem compromisso com ela. É isso que o Tiago está falando. Com seus desejos, com sua carnalidade, ela tem compromisso com ela, não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com a igreja local, ela não quer ser discipulada, ela não quer ser trabalhada, ela quer se governar, por isso que ela, Tiago está falando aqui, vou para tal cidade, ganharei dinheiro e ficarei um ano lá, ou isso ou aquilo outro, ela não quer ser governada, ela quer seguir o seu destino, a sua rota própria. E me desculpe, irmãos, você que vive assim, cuidado, porque você está num caminho que não é um caminho bom. Porque a arrogância da autoconfiança não é aquela autoconfiança pessoal que você tem na sua profissão, não é você agir com uma confiança nos seus talentos, não é você ser confiante em você ser confiante em público para falar, você vir no seu trabalho lá, a pessoa te dá algo para fazer, você olha, eu tenho capacidade de fazer. Não é essa autoconfiança que a Bíblia condena. É aquela autoconfiança que você não coloca Deus e você quer determinar e dar ação e dar destino, dar rota própria para a sua vida espiritual, sem consultar as Escrituras. Você está me entendendo? É esse tipo de autoconfiança. Eu não preciso consultar, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso orar, eu vou fazer, e se eu orar e não respondeu nada até agora é porque é da vontade de Deus. Por quê? Porque você não está ouvindo. É isso que o Tiago está falando aqui. Você, antes de falar que você vai fazer isso, por quê? Porque naquela época, irmão,
A gente tem que entender essa pensada aqui. Não é igual hoje, falar assim, eu trabalho, moro em São Gonçalo e trabalho no Rio de Janeiro. Naquela época não era assim, a pessoa morava numa cidade, né, numa aldeia, numa vila, e para ele ir para outro lugar trabalhar, levava-se tempo, demandava-se um esforço, ele ia largar a família, ele ia largar os seus afazeres ali e ia buscar. E aí que o Tiago está falando, pergunte se isso é da vontade do Eterno. Eu creio que Deus fala, eu creio que Deus responde, eu creio. Mas, irmãos, não vou falar não. Muitos aí, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Deus está falando desde a cruz do Calvário. Quem não consegue ouvir a voz do amor de Deus na cruz do Calvário, não escuta mais nada. Pode falar o que quiser. Se a pessoa não consegue ouvir a voz, a expressão, o clamor do amor de Deus na cruz do Calvário, e aí Tiago ele faz uma síntese, né? Ele trabalha dentro da dialética ali da discussão, trazendo um ponto, trazendo outro ponto, ele traz o argumento, o contra-argumento, ele vai trazendo aquilo ali, ele vai falando, ele vai contrapondo, e no final desse pedaço, dessa parte aqui, ele traz a seguinte reflexão. Se você sabe, vamos trazer para a nossa linguajar de hoje, agora, mim e para você, se você sabe qual é a coisa certa a se fazer e não faz, meu pai, ele fala, comete pecado. Olha tudo aquilo que eu... Lembra de tudo? Perdão. Lembra de tudo que eu falei desde o início da aula 11ª, 12ª e 13ª. Quando ele fecha com a coisa certa a se fazer, você tem que pegar todo esse bojo e esmiuçar ele diante de você. Primeiro, de onde vêm as guerras e conflitos? Segundo, eu estou orando segundo a vontade? Terceiro, eu estou me sujeitando a Deus? Eu estou me humilhando diante de Deus? Quarto, eu estou resistindo às tentações do diabo? Quinto, eu estou me afligindo porque eu lembro que os desejos, os prazeres, eu cometi erros, eu exagerei, então tem que me trazer dor, eu tenho que me afligir, eu tenho que orar, eu tenho que abandonar, eu tenho que confessar. Isso é só um ponto que fica dentro para fazer a coisa certa, irmão. Eu quero trabalhar, eu quero granjear, eu estou fazendo a coisa certa? Se eu sei qual é o certo, se eu sou patrão, é pegar o INSS, o FGTS, a parte lá que cabe do empregado e mandar, eu estou fazendo a coisa certa? Que eu sei que é o certo a fazer? Mas o senhor não sabe o que o senhor está falando? Não, irmão, eu não sei porque eu não sou patrão. Né? Eu sou empregado, sou funcionário, não é verdade? Eu sou agente público, então eu sei do que as escrituras falam. Se você sabe, e é difícil, irmão, vou falar para vocês partindo de mim. É difícil a gente saber a coisa certa a se fazer e muitas vezes nós não fazemos. E aí a gente tem que reconhecer isso. Ele fecha essa parte falando isso. Se você sabe qual é a coisa certa a se fazer e não faz, você comete pecado. Meu Deus, agora. Se você sabe que tem condições de ajudar e não ajuda, está cometendo pecado. Nunca, eu já falei isso aqui em outras aulas, na nossa geração, não vou falar nunca porque 2.000 anos de igreja é soberba minha falar nunca, né? Mas na minha geração, eu acredito que não verei, espero não ver, outra oportunidade para a igreja interagir com a sociedade, para a igreja ser solidária. Agir com benignidade, agir com bondade, agir, não olhar para dentro, não aproveitar este momento que estamos reclusos, que estamos vivendo em isolamento, em distanciamento, cada um na sua casa. É o momento da sua casa ser igreja, é momento da sua casa impactar a casa do vizinho, é momento de você fazer a diferença, é momento de você ir lá estender as mãos. Provérbios fala, não roubes do pobre e nem atropele o necessitado à porta. Aí você me pergunta, pastor, como é que você pode roubar o do pobre?
Pobre é pobre. E pobre nas escrituras não é esse pobre que tem hoje, não. Eu sou classificado, segundo o IBGE, no pobre. Tem um carro velho, uma casa própria. Acho que nem mais de pobre eu sou. Mas, vamos supor, o pobre, segundo o conceito brasileiro, não é o miserável. Segundo o conceito brasileiro, é aquele que trabalha, vive de aluguel, tem as condições básicas para viver. Isso é o pobre. Mas o pobre das escrituras é aquilo que o governo sabe que tem hoje e às vezes não faz, que é o miserável. É aquele que não sabe se vai tomar café da manhã, acorda hoje, no domingo, não sabe se vai ter almoço, que está morando debaixo de um papelote de caixote de madeira, de tomate. Esse é o miserável, e esse é o pobre daquela época. E aí você pergunta, pastor, como é que se pode roubar do pobre? Eu te respondo, quando Deus te abençoa, não porque você tem olhos azuis e cabelo bom, não pela cor da sua pele, não pela sua instrução, mas Ele te abençoou segundo as circunstâncias da sociedade, porque Ele sabe que você vai cruzar o caminho daquele pobre. E aí você vai estender as mãos para aquele pobre. E quando você não estende as mãos para aquele pobre, você está roubando do pobre. Difícil, né? Vamos fazer meia culpa aqui, vou levantar minhas duas mãos. Quem nunca roubou do pobre? Não sou melhor do que você, não. Mas eu tenho que refletir. Eu tenho que olhar, eu tenho que observar. É isso que ele está falando aqui. Se você sabe fazer o bem, se você sabe fazer a coisa certa e não faz, você comete pecado. Se você sabe que tem que orar pelo seu irmão, porque você ouviu em um erro, e aí Deus te permitiu ver, é porque a igreja não é ensinada, isso é culpa minha. Nós não falamos. E ao invés de você trazer para o pastor, ou trazer para alguém, ou trazer para o irmão, pegar o telefone, estou te contando que é para você orar. Me desculpe, irmão, você é vontade de fazer fofoca mesmo, mas a gente sente. Se Deus permitiu que você visse, qual é a coisa certa a se fazer? O que Paulo fala? O que as escrituras falam? Vamos fazer aqui um rápido. Você viu o pastor Nilton errado, sei lá. Você viu o pastor Nilton lá usando droga ali na esquina. Né? À noite, um lugar usando drogas, ou saindo de uma casa de prostituição. Vamos usar logo um defeito, logo, né? Vamos fazer logo um negócio grande, que é o que a igreja gosta, né? Um negócio bem grande. Pequenininho, isso é socialmente aceito, é pecadinho. Né? Então, aí o que você faz? Pastora Kátia, bispo, eu vi. É isso? Qual é a coisa certa a se fazer que as escrituras mandam? Você vai, é claro que eu estou falando do pastor Nilton, porque já é outra implicação, pelo grau de responsabilidade, de exemplo da igreja. Mas como uma pessoa comum, é você ir até o seu irmão, conversar com ele, expor o erro dele face a face, bater um papo, conversar, chamar para as escrituras, estou com você, eu te amo, Jesus te ama, e eu vou te ajudar, nós vamos... Essa é a coisa certa. Mas o que é que eu faço? O que é que eu faço, irmão? Eu abro a boca, pego o telefone, Sofia, sabe quem que eu vi na esquina? Estou te chamando para orar comigo. É a primeira coisa que eu faço, irmão. Porque volto para o versículo 1, capítulo 4. Qual é a origem? Quais são os motivos? Da onde vêm as guerras, lutas e pelejas? Dos meus prazeres. Aí eu vou lá para Paulo logo para a gente matar a questão das carnalidade. O Yetzirah, como diz lá no original, o hebraico, as obras da carne, aquilo que está impregnado. Então qual é a coisa certa a fazer? Vai para as escrituras. Se você não sabe, escola dominical. Leia, pergunte, se instrua, seja discipulado, ande junto, ande ao lado de alguém mais experiente, e aí você vai aprender a fazer a coisa certa. É difícil, pastor? É difícil. Vou confessar para vocês, irmãos, é difícil. Muitas vezes a gente fica com medo de fazer a coisa certa. O que vão falar? O que vão pensar? A gente fica mais preocupado com quem vai falar, com o que vão falar, o que vão pensar, do que fazer a coisa certa. Eu nem falo que eu contribuo, porque o que vão pensar? Irmão, você contribui por amor, por graça, por gratidão, não se preocupa com isso não. Mas eu não faço isso porque a religião diz que eu não... Não, irmão, não se preocupa com isso não. Você não faz porque você não quer fazer.
Esse é o ponto, é fazer a coisa certa. Deixar de fazer a coisa errada. Dar golpe. Irmãos, fazer a coisa certa. E a partir de hoje, você que me ouve, não te liga não. Se você sabe fazer a coisa certa e não faz, comete pecado. Você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque é sonegar a bondade de Deus. Como Cristo é reconhecido na terra. Quando nos amarmos uns aos outros. Quando agirmos como Ele agiu. Se dizemos, se falamos que estamos nele, devemos andar como Ele andou. Fazer a coisa certa, muitas vezes, vai nos levar a caminhos de não reconhecimento. Fazer a coisa certa não vai nos dar ibope. Fazer a coisa certa não vai nos colocar no estrelismo evangélico. Esse evangélico... Deixa eu mudar aqui minhas palavras, porque senão eu vou... Esse evangelho paganizado que estamos vivendo hoje. Eu vou encerrar aqui, voltando para aquele primeiro ponto da teologia da prosperidade que o Tiago fala aqui. Na época não tinha esse cunho, ele estava falando da riqueza, da prosperidade e da ganância, do erro e do perigo. Se você vive nessa prática de vou dar X para ganhar Y, vou dar meu dízimo porque eu tenho medo, porque alguém disse que teve uma revelação de que aquele gafanhoto deu aquele demônio, é porque a pessoa quer acreditar, né? Porque é só ela ler nas escrituras, ir para o original e vai ver que aquilo ali é incerto. Alguém disse que é demônio em determinada época da vida aí, de 70 para cá, quando entrou a teologia da prosperidade. Você está até, eu não quero nem citar o livro, que eu já vi qual é, para não criar polêmica. Eu vou citar aqui o livro, o autor, que diz que Deus revelou para ele que aquilo ali era demônio, que agia nas finanças do povo. Bom, Paulo escreve no capítulo 1, verso 6, eu vou ler para você, de Gálatas. Eu tenho que andar no que as escrituras me mostram. Não que alguém disse que teve uma revelação a mais. Em 2000 anos, ninguém nunca falou que aquilo ali era demônio. De repente, alguém vem e diz que teve uma revelação dentro da teologia da prosperidade e diz que aquilo ali é demônio. Eu prefiro ficar com isso aqui, ó. Estou estarrecido com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente. Aquele que os chamou pela graça do Messias, por outras supostas boas novas, ou evangelho, que não são boas novas de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Mas, verso 8 de Gálatas 1, mas ainda que de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês outro evangelho, diferente da que já lhe anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. E aí eu te pergunto, eu sou 100% certo, muitas vezes, na minha interpretação? Não. Não, seria soberbo demais eu falar isso. Mas eu procuro me ater ao que está aqui. O que Deus me revela e me mostra para o campo pessoal, é para o campo pessoal. Doutrina para a igreja, vinda por revelação ou vindo por anjo, não é, segundo as escrituras, coerente. Vou falar uma palavra bonita, de bom tom. Ou, se você preferir, é anátema. Deus me revelou que aquilo ali é demônio. Não tem hermenêutica, nem exegese, não tem base escriturística nenhuma, irmão. Aí você, ao invés de dar o seu dízimo por amor, você dá por medo. Dá sua contribuição por amor, por gratidão, você dá porque alguém disse que se Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, se você der 10, ele vai te dar 100. Se der 100, ele vai te dar 1000. Se der 1000, ele vai te dar 10.000. Aonde que está isso nas escrituras? E aí, entra no frenesi da teologia da prosperidade. Você já não consulta mais a Deus porque você quer ganhar. E ao ganhar, esse pensamento leva a você pecar. Porque você sabe fazer o bem, mas para eu abençoar o meu próximo, eu vou ter que tirar do meu bolso. E a teologia da prosperidade não tira do bolso para dar para ninguém. Tira do bolso para dar lá no templo que está pedindo. Mas tirar do bolso para dar para o vizinho que está desempregado, para o amigo, para o pobre,
A teologia da prosperidade não deixa você tirar do bolso para ajudar o próximo. E aí você fica o quê? Ganancioso. Sabe fazer a coisa certa, sabe que tem um irmão na igreja que perdeu o emprego, que tem uma irmã que perdeu o emprego, que os filhos não têm o que comer dentro de casa, mas você sabe e tem condições de comprar uma cesta básica de R$100 e levar lá na casa do irmão. Não, você fala, não, eu já dei minha oferta, já dei meu dízimo, o devorador não está na minha casa, a igreja que vai lá e leve, como instituição. E a sua parte? É isso que o Tiago está falando. Se você sabe fazer o bem, pode fazer o bem, sabe a coisa certa a ser feita, mas não faz por quê? Porque foi te ensinado durante muito tempo, dentro da teologia da prosperidade, que você tem que ter uma saúde boa, saúde emocional, saúde física, materialmente bem. Vai refletir na sua vida material a tua vida espiritual. Será que isso é verdade, irmão? Será que por eu ser servo, filho, crente, estar em Cristo Jesus, eu não posso passar por dificuldade? Eu não posso passar por problema? Não posso ver o meu irmão passar por enfermidade? Não me desculpe, olha, quantas asneiras a gente escuta na internet e ouve em mídias sociais de que essa pandemia, que é isso, aquilo, vai pegar só os filhos de Belial, quem está em Jesus não fica doente, quem está em Cristo... Quinta-feira faleceu a esposa de um amigo que serviu comigo em Manaus, durante anos. Faleceu. Lá, eu estava servindo em São Paulo. Crente, serva do Deus vivo. No início dessa pandemia, o que mais ouvimos foi isso. Por quê? Porque eu me tornei egoísta dentro. Não vou falar você não, vou falar eu me tornei egoísta dentro do reino de Deus. Eu não venho para cultuar, eu venho para buscar. Eu não venho para me socializar como corpo. Eu não consigo olhar o rosto do meu irmão e detectar que ele está sofrendo. Eu não consigo interceder, eu não consigo orar, eu não consigo ajudar, eu não consigo pegar o telefone. Eu estou falando de mim, irmão, tá? Eu acho que você tem que fazer essa reflexão. Estamos vivendo tempos para fazermos essa reflexão. Não é pegar as escrituras e falar quem não está em Cristo está no mundo, está perdido, é isso, aquilo. Fala do outro é mole, irmão. Falar que o outro é isso, é aquilo outro, é fácil. Tem momentos que não dá nem vontade de interagir. É de tanto julgamento e tanta acusação. Mas quando olhamos para as escrituras, ela é o espelho, como eu falei no início. E ela me mostra e te mostra nessa manhã que nós temos que fazer a coisa certa. Amém? Primeiro, não entrar com a ganância da prosperidade. Riqueza, conquiste, trabalhe, se profissionalize, se especialize, vá à luta. Deus vai te ajudar. Segundo, você não se governa mais. Fato, você se entregou a Cristo, você está num reino, e quando a gente fala de reino é porque tem um rei, e tem valores e tem regras. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas se você está nesse reino, você não pode fazer mais o que você quer. Você tem que fazer o que os mandamentos do rei determinam. E os mandamentos do reino mandam andarmos fazendo a coisa certa. Que você não roube do pobre, que eu não venha roubar do pobre. Que nós não venhamos atropelar o necessitado e o aflito à porta. Nós venhamos ajudar. Mas pastor, eu não sei fazer. Traga o quilo aqui para a igreja. Tem meu monte de cesta básica, no domingo passado, retrasado, levamos para alguns irmãos. Não precisa falar, irmão. Sabe? Pega a nota de R$50, vai dar para o pobre e tira selfie. Vai dar a cesta básica, tira selfie. Fazer propaganda. O que é a sua mão? Agora não lembro, né? Minha esposa que fez ali o sinal, eu lembrei do versículo. Não sei se a sua mão direita der, a sua esquerda não tome conhecimento. Tudo hoje é propaganda. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, enfim, eu vou entrar de novo nesse assunto. Ele é grande, eu passei a tarde toda estudando ele para entrar nesse contexto, tentando separar alguma coisa, mas eu quero que você se atenha a esses 3 pontos. Cuidado com a prosperidade gananciosa, cuidado com a autoconfiança e a soberba de achar que se governa, e cuidado em saber a coisa certa a ser feita, em saber fazer o bem, ter as condições de fazer a coisa certa, condições de fazer o bem e não realizá-lo. E aí, infelizmente, a questão aqui não é de julgar nem tecer julgamento, porque a Escritura está aqui, está bem claro. Quem não faz,
comete pecado. Graça e paz. Muito obrigado por esta manhã estar me ouvindo, ter me dado a oportunidade de entrar na tua casa. A igreja manda e dá um abraço na pessoa do nosso presidente, o bispo Rosimar. Tenho convicção e certeza absoluta que se ele estivesse aqui, ele estaria falando com vocês. O desejo dele é que cada casa, cada lar seja impactado pelas Escrituras e que a sua casa seja a igreja. Você seja corpo, aonde você está, fazendo a diferença, não se importando e tendo sempre em mente o Senhor nos abençoe. Amém? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom.